Palavra aberta. Os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde apontam que cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental no mundo. Desse total, 14% são adolescentes. No Brasil, 27% das pessoas receberam diagnóstico médico de ansiedade. As prevalências maiores são na região centro-oeste e entre as mulheres. Além disso, 13% relatam já terem recebido diagnóstico médico para depressão. As maiores prevalências estão na região sul, entre as mulheres e na faixa etária de 55 a 64 anos. Essas estatísticas podem ser consideradas preocupantes ou estão dentro do esperado ou semelhantes a outras doenças? Há uma negligência das famílias, amigos e poder público com os casos de sofrimento mental? A doença mental ainda é vista com preconceito por muita gente? Os próprios pacientes se sentem envergonhados em relatar alguma angústia? E há estrutura na rede pública e privada de saúde para o atendimento aos pacientes? Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o psiquiatra Guilherme Loss. Olá, doutor Guilherme, obrigado pela presença. Olá, Eustáquio, olá, Kátia. Uma honra estar aqui com vocês. Vamos falar sobre um tema tão importante, né? Vocês trouxeram alguns dados. Tem um dado muito interessante que diz, né, segundo a OMS, as estimativas de custo da saúde mental é de $1 trilhão ao ano no mundo. Isso por quê? Em razão do custo dos serviços, em razão dos custos dos medicamentos, em razão também dos afastamentos por doença mental que geram prejuízo produtivo. Fora todo o impacto que acontece nas famílias e na sociedade pelo adoecimento mental, que gera todo um drama, né? A gente está vendo uma fase muito crítica, com tanta ansiedade, um mundo acelerado, estressado. Acho que o assunto aqui é muito importante mesmo. Bem-vindo, doutor Guilherme. Damos as boas-vindas também ao advogado especialista em direito de saúde, Mário Aguirre. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Começando com o doutor Guilherme Loss, você já deu esse dado preocupante sobre o custo da saúde mental no mundo, mas o que muitas vezes a gente percebe é que, não sei se é uma impressão, se é uma realidade, há uma negligência de familiares, amigos, poder público em relação preconceito em relação à doença mental. O senhor concorda? Concordo. Isso é um mecanismo quase... Tem um certo lado instintivo nisso, né? Se você for ler um livro de doenças mentais, você quase sempre encontra sinais e sintomas que a gente compartilha um pouco. Então, quando você vai ver uma pessoa com doença mental, você, por empatia, se coloca no lugar dela. Isso gera um certo trauma psicológico, um instinto de defesa de você não querer lidar com aquilo, não querer confrontar aquilo pela vulnerabilidade de cada um de nós. Então é muito interessante. É muito frequente, infelizmente, no consultório psiquiátrico, pacientes que abandonam o tratamento no meio do processo. Sabe por quê? Porque se eu te encontro e falo de coisas tristes, meus sofrimentos, o meu cérebro começa a associar você a essas emoções que eu estou exercitando. Então, todo esse processo vai gerando na sociedade um mecanismo de defesa, de esquiva, de evitação de lidar com um assunto que, infelizmente, pelo mundo atual que a gente está vivendo, tão acelerado, dinâmico, digital, sobrecarregado de estímulos, o cérebro é uma grande esponja de absorver estímulo. E quanto mais estímulos a gente oferece, mais ele acelera, amplificando desde opiniões, ideias, radicalismo e emoções, aumentando o potencial de adoecimento de todos. Doutor Guilherme, e as palavras psiquiatria e remédio também assustam? Assustam muito, né? Os remédios psiquiátricos é impressionante quantos pacientes e as famílias em geral acham que todos os remédios viciam, acham que representam um risco. É interessante como, por exemplo, se você usar um choque para tratar uma parada cardíaca, você está salvando. Se você usa o eletrochoque para reverter um quadro depressivo crônico que não responde aos tratamentos comuns, você está maltratando. Isso é só a ponta do iceberg de todo um cenário do quanto as pessoas tendem a associar o tratamento psiquiátrico a sofrimento, a desgaste, a comprometimento, a vício, dependência, a você intoxicar a mente, quando na verdade o tratamento é uma grande busca de equilíbrio. É uma neurofisioterapia em que você usa medicamentos para retonificar áreas que estão enfraquecidas e enfraquecer áreas que estão dominantes, que estão de alguma forma prejudicando o funcionamento mental. E para o senhor, doutor Mário Aguirre, advogado especialista em direito de saúde, a sociedade como um todo negligencia as doenças mentais, o sofrimento mental, o poder público, até a rede privada de saúde? Está com uma situação curiosa. O atendimento à saúde no Brasil ele é prestado em 3 esferas. Você é prestado diretamente pelo poder público, em caráter complementar por instituições privadas que atendem o poder público, são os hospitais filantrópicos em regra, nem sempre os filantrópicos, mas que atendem
por meio do SUS e as instituições privadas que atendem por meio da rede suplementar de saúde. A realidade é que nas três existe uma resistência, como o doutor bem pontuou, ao tratamento, a que o paciente se submeta a esse tratamento, mas uma realidade que nós vemos nas três, trazendo já para o campo jurídico, é tanto a necessidade de internação por vezes compulsória, quanto também o contrário. Por mais que as pessoas não tenham essa dimensão no senso comum, mas é muito comum o hospital entrar com ação para tirar o paciente lá, porque a família não quer receber. Então veja, a família por vezes quer colocar o paciente dentro de uma instituição que não necessariamente ela é de longa permanência. Esse paciente então é institucionalizado, é hospitalizado, ele tem um tratamento, e esse tratamento segue um fluxo, segue protocolos clínicos, e esse protocolo determina que a partir de um certo momento, como é com a doença normal, com uma doença orgânica, vamos dizer assim, não uma doença mental, esse paciente segue o tratamento em nível ambulatorial. Então é importante para a reinserção dele em uma vida normal que ele receba estímulos em casa, como o doutor pontuou, que isso seja regrado, como acontece com o paciente com qualquer vício, em álcool, por exemplo, e a família se recusa, então. Então nós temos um problema de estrutura, nós temos um problema de social, porque existe um preconceito, como o doutor bem pontuou, e nós temos, por fim, um problema que a própria família não quer resolver o problema do doente, ela quer se afastar daquela questão. Então eu já tive um hospital grande aqui de Minas que trabalha só com saúde mental, e N vezes nós tivemos que entrar com ação para poder pegar aquele paciente, tirar o paciente do hospital e colocar de novo em casa na sociedade. Mas aí uma questão cultural também não deve ser levada em consideração. As famílias sabem lidar ou elas não se consideram despreparadas para poder lidar no momento, por exemplo, que alguém ali daquele círculo familiar ou tem um surto ou tem algum comportamento que chama a atenção e que seja necessária uma intervenção? Teoricamente, Kátia, a família também é treinada para receber esse paciente de volta em casa. Então, os pacientes não saem, simplesmente retorna depois de meses, anos, semanas, e simplesmente é reinserido em casa. A família recebe um tratamento, tanto para intercorrência, para poder sedar esse paciente no caso de uma crise, acionar quem de direito, vai acionar o CERSAM, vai acionar até a Polícia Militar. O paciente está agressivo, tem que ser contido, tem que acionar primeiramente a Polícia Militar. Mas esse treinamento, por vezes, não acontece. Então, a família não recebe o tratamento, ela se distancia daquele paciente, ela cria um bloqueio, porque ela entende que aquele paciente representa uma situação desagradável, um risco ali para a integridade mental da família, porque o desgaste é de todos, né? Quem teve já um parente, um amigo com problema mental, sabe que o desgaste é de todos. E, por fim, ela tem medo fisicamente daquele paciente. É um paciente que pode precisar ser contido. É um paciente que pode quebrar uma janela, como já aconteceu uma paciente quebrar uma janela, pegar um caco de vidro, ir numa paciente que estava contida no leito e cortar aquela paciente, porque não tem percepção do que faz. É um paciente inimputável, legalmente falando. Então, se a estrutura funcionasse, e por isso eu falava da estruturação do sistema como um todo, se a estrutura funcionasse, aquela família receberia um tratamento, receberia esclarecimentos a respeito do tratamento e acolheria melhor esse paciente. Mas isso na prática não funciona. Mas aqui só mais uma observação. O senhor acabou de dar um dado de um caso dentro de um hospital. Sim. Imagina em casa. É verdade, acontece com muita frequência, infelizmente. Doutor Guilherme Loss, a política de deshospitalização nos últimos anos, até décadas, vamos dizer assim, o senhor acha que foi um erro? Quer dizer, evitar que o paciente fique internado por muito tempo e até fique esquecido em alguma clínica, em algum hospital lá por meses ou anos, um paciente psiquiátrico, e evitando isso e levando esse paciente para a família, para dentro de casa. Foi um erro? É melhor estar internado quando precisa e só quando a família tem estrutura e o paciente tem condições de ficar em casa, aí sim fica em casa? Eu acho que, na verdade, você tem uma situação que nem 8 nem 80. A história de maus tratos e a precariedade das instituições psiquiátricas do passado foram uma ação que gerou um impacto, um sofrimento, um choque social muito grande, e a reação foi as pessoas condenarem e julgarem aquilo como um recinto de sofrimento, de descuido, de distrato, né, de punição dos pacientes psiquiátricos. Quando, na verdade, pacientes em crise, que é muito interessante, paciente psiquiátrico, ele elabora ideias distorcidas, deliroides, e ele condiciona a própria família a sofrimento. Então, se eu imagino 1000 vezes que a minha mãe pode me envenenar, que meu pai pode me fazer mal, só de estar próximo deles, eu estou acelerando, eu estou amplificando a minha tensão. Esse paciente, ele precisa ser afastado do seu recinto, é o período de crise, você trata ele desacelera a mente, quando ele recupera e está estabilizado, vem toda a preparação
para você reinserir ele em casa. Eu acho que tem que haver, né, um mínimo de leitos disponíveis para você lidar com essas situações extremas, com estrutura, com equipe adequada, com profissionais. Infelizmente no Brasil, o investimento na saúde pública para formação de profissionais e para a estrutura psiquiátrica é extremamente precário, fora o preconceito dentro da própria área da saúde, que separa os hospitais gerais dos hospitais psiquiátricos, sendo que tanto pessoas que estão no hospital geral podem ter uma depressão, uma doença psiquiátrica, quanto pacientes psiquiátricos podem ter uma doença clínica. Então existe um grande trâmite. Isso é só o tempo vai mostrar a realidade e trazer à tona qual é o ponto de equilíbrio ideal pra gente lidar com essa situação, mas vocês vão ver que as situações vão surgir e as coisas vão mudando. Eu tenho muita fé que o tempo revela e equilibra o processo. Doutor Guilherme, o assunto é muito amplo, mas eu queria chamar a atenção aqui para o dado que a gente trouxe sobre as mulheres, né? A maioria dos diagnósticos voltado para mulheres, essa faixa etária de 55 a 64 anos. O que no perfil da mulher que colabora para isso, ou na rotina da mulher, no contexto em que ela está inserida? Pois é, as mulheres, né, elas têm uma estrutura psíquica muito mais afetiva, muito mais emocional. Em geral, a profundidade, o colorido emocional da mulher é maior pela própria estrutura genética delas. Isso traz aí uma questão associada à profundidade enquanto ela pensa e sente as emoções, mas também pelas oscilações dos ciclos hormonais. Os hormônios são amplificadores, desaceleram ou aceleram certas áreas do cérebro, incluindo áreas emocionais. Isso tende a trazer para as mulheres todo o impacto de sentir de maneira mais intensa e sofrer mais com situações difíceis. Fora a grande realidade sociocultural, que é a sobrecarga das mulheres que se inseriram no mercado de trabalho, mas não foram amparadas, acolhidas e apoiadas pelos seus maridos, pelas famílias, para poderem compensar. Então elas assumem a sobrecarga da atividade no trabalho, cuidar dos filhos, atividade da casa, toda a pressão de crescer e chegar lá, e sem ter um contraponto que ajude elas, que infelizmente esse trabalho, poucos são os maridos que têm a consciência e participam. Quando você sobrecarrega qualquer ser humano, seja no trabalho, na família ou no dia a dia, você acelera a mente dele, você tensiona, bloqueia a capacidade de satisfação, amplifica a ansiedade, mais adoecimento. E é só mais uma pergunta, Eustáquio, desculpa aqui, só para aproveitar aí nesse gancho das mulheres. Doutor Guilherme, como o senhor falou de sobrecarga, é comum, às vezes, uma pessoa na família ficar sobrecarregada nos cuidados com quem está passando pelo sofrimento mental. Essa pessoa também precisa de atenção, né? E muitas vezes é uma mulher que deixa o emprego para poder se dedicar à mãe ou ao pai doente. Perfeito, Kátia. Eu acho assim, uma das doenças que mais está associada à incidência de depressão são os cuidadores de idosos. E você também tem uma incidência muito grande de doenças mentais em pessoas que participam do cuidado dos pacientes psiquiátricos. Né? O paciente psiquiátrico, ele ecoa, ele sintoniza aqueles que estão ao seu redor. Se eu falo alto, eu te acelero, eu te estresso, eu te tensiono. Esse processo, cronicamente, de maneira repetida, ele vai te adoecendo. Então, toda pessoa que lida com doente mental, ela precisa de amparo, ela precisa dividir, compartilhar essa carga para ela não ser consumida e correr risco de adoecer. Ou a gente faz isso, ou a gente vai perder a nossa maior força de apoio e o suporte aos pacientes psiquiátricos. Doutor Maraguirre, ainda falando sobre a estrutura para atender esses pacientes, quando a gente vai num pronto atendimento por causa de um resfriado, um problema cardiológico, uma emergência, a gente vê lá no painel, temos aqui de plantão, à noite, por exemplo, um clínico, um ortopedista, um cardiologista, um neurologista e um otorrino. Mas quase nunca, eu nunca vi falando assim, temos um psiquiatra de plantão. Nem eu. E se o paciente tiver um surto e precisar de um pronto atendimento, quem vai atendê-lo? Ele vai ser tratado primeiramente clinicamente, né? Vamos ver os parâmetros daquele paciente, se aquele paciente está em risco, né? Se a saúde dele está em risco, saúde física, né? É um paciente que pode estar com uma taquicardia, é um paciente que pode estar com uma crise convulsiva, enfim, esse paciente vai ser estabilizado e depois ele vai ser referenciado. Quando a gente fala no SUS, e o SUS ele é um modelo para toda a saúde no Brasil, inclusive a saúde suplementar, a gente trabalha com uma rede regionalizada e hierarquizada. Isso quer dizer o quê? Cada ator, cada hospital, para ficar claro para o telespectador, ele tem uma competência específica, né? Ao contrário do que deveria ser, como o doutor pontuou, seria ótimo que a gente tivesse um hospital onde atendesse de A a Z e em termos de especialidade, em termos de qualquer paciente, da criança ao idoso, do recém-nascido ao idoso, mas não é assim que funciona. Então, para poder a gente ter essa estrutura funcionando, eu faço a chamada referência a esse paciente. Aí eu vou referenciar esse paciente para um centro de saúde, para um CERSAM. Agora, uma coisa interessante, também pegando o gancho no que o doutor Guilherme falou, quando a gente tem um paciente que não deveria estar internado e permanece internado por negligência da família, eu tenho um leito ocupado.
ocupado. E esse leito ocupado vai impactar quem está na ponta da fila, quer ser atendido e precisa ser atendido. Então, por vezes, se eu tiver um paciente em surto e esse paciente não tiver condições de ser atendido, mas ele também tiver com alguma anormalidade clínica, ele vai impactar já um leito clínico. E aí a pessoa que passa mal na rua, um senhor que tiver um ataque cardíaco, alguma coisa assim, ele pode ficar sem esse leito. Então, veja, tudo está interligado. Então, a família tem que entender, a família, eu, vocês, qualquer pessoa tem que entender que ela faz parte do sistema de saúde. E a conduta dela, por mais que ela pense que ela é insignificante, ela não é. Então, o paciente que está sem necessidade de um leito, está ocupando um leito que vai poder ser ocupado por alguém. Mas não devia ter uma estrutura maior, mais profissionais, mais leitos para o paciente psiquiátrico? A minha opinião pessoal, Eustáquio, é que nós deveríamos pensar a saúde, a exemplo que também deveria acontecer com a educação, é uma política de décadas. Porque nós trabalhamos hoje no Brasil apagando incêndio. Então, se nós precisamos hoje de mais... nós estamos sem pediatra aqui em Belo Horizonte. Faz sua contratação emergencial, coloca lá 3 pediatras, você puxa lá um médico recém-formado, você oferece, de repente, um salário que é atrativo, mas não tem estrutura. Então, ele vem, fica ali 6 meses e vai embora, porque ele vai conseguir uma coisa melhor em outro lugar. O interior, principalmente, longe dos grandes centros, nós temos os polos regionais em Minas, mas longe dos polos regionais, nós não temos serviço de psiquiatria nem para ser referenciado. E como é que você pega um paciente do interior de Minas e referencia ele para um grande centro, para Uberlândia, para Juiz de Fora, para Belo Horizonte? Não consegue. Deveria, em tese, nós caímos numa hipótese de tratamento fora do domicílio, esse paciente, em tese, deveria ter o deslocamento com um acompanhante garantido até o local de tratamento, com a permanência, com a alimentação e o retorno. Isso não acontece. Então, na prática, o paciente vai sendo negligenciado, porque dentro daquela cultura que existe de relegar a doença mental a um segundo plano no Brasil, nós vamos dar prioridade para a pediatria, nós vamos dar prioridade para a cardiologia, nós vamos dar prioridade até para a clínica médica, mas esse paciente vai ficando cada vez mais relegado a segundo plano. É um buraco que a gente não vê o fundo. Infelizmente, a verdade é essa, é triste admitir, mas a gente não vê o fundo. Ô, doutor Guilherme Loss, não sei se eu estou falando errado, mas uma doença psiquiátrica em si, ela não causa morte? É verdade? É verdade, pode levar. Agora, ela pode acelerar um processo, por exemplo, de suicídio, de autoextermínio. Isso é uma grande preocupação, porque aí é a morte, a perda da vida. Pois é, as doenças psiquiátricas são muito mais graves do que se imagina. A verdade, gente, é que existe uma conexão constante entre corpo, mente e a área física, orgânica, né? A área emocional, ela participa, isso é parte da evolução. A evolução biológica determinou que a nossa ansiedade regula o nosso instinto de fuga ou luta. Então, se eu fico estressado, automaticamente eu hiperventilo, minha pressão aumenta para minha circulação levar mais sangue para os músculos, para eu ter mais oxigênio, eu acelero, eu desgasto mais o meu organismo. Você ter isso pontualmente para lidar com uma situação de um predador, uma ameaça, positivo. Você viver isso continuamente, extremamente desgastante. Vai desequilibrando a área hormonal, então você começa a ter maior risco de doenças hormonais, né? Desde diabetes, a questões da tireoide, você também começa a ter enfraquecimento do sistema imunológico, aumentando o risco de infecções e aumenta muito o risco cardiovascular. Já é provado que doenças psiquiátricas aumentam em 5 a 6 vezes o risco de infarto e de acidente vascular cerebral. Então é uma doença muito mais grave e que precisa ser cuidado com muito mais atenção. Mas isso é como o nosso amigo disse, que é a questão de você investir a campanha de longo prazo, de conscientização e de construção de uma estrutura bem montada, bem preparada, informando as pessoas, as famílias, a sociedade e preparando profissionais com qualidade. É interessante, é triste dizer, mas eu digo para vocês, hoje, talvez boa parte dos médicos que estão nos CESAMs não são psiquiatras qualificados, com registro de qualificação de especialistas. São profissionais médicos que querem alcançar essa formação e usam daquilo para ter uma experiência. Fazem como se fosse um estágio de preparação. É muito injusto com a sociedade e com o público que paga tantos impostos, espera tanto, né? E mereceria ter um retorno qualificado nesse tipo de atenção. Doutor Guilherme, a gente pode falar em prevenção das doenças mentais? Com certeza. A prevenção é um processo de... O que é essa prevenção? É um processo de psicoeducação. Eu digo para você que isso vem desde tenra infância. Só que é interessante, a gente tem aula de matemática, de português, de geografia, de história, e não se fala sobre emoções na sociedade. E muitos pais, eles não tiveram uma preparação adequada para isso. Existe um documentário muito interessante, chamado The Mask We Live In. Vocês já viram esse documentário? É sobre a castração emocional no processo de construção, principalmente dos filhos homens. Homem não chora, homem não reage, homem não se expressa, e os meninos aparecem. Lá em casa eu não posso chorar, lá em casa eu não posso trazer as minhas intimidades, as minhas emoções. Essa é a realidade da maioria das
muitas famílias no mundo e que não sabem nomear, expressar. Se eu não sei nomear, expressar e processar o que eu sinto, eu não consigo diluir, equacionar, resolver aquela tensão interna. Isso é um processo, então, que começa na psicoeducação para você criar o hábito e a cultura de conversar sobre as emoções e as doenças, e também num processo de cuidar da vida como um todo em termos de qualidade, né? Quando você tem um processo, uma condição econômica para ter uma subsistência adequada, atividade física, contato com fé, religião, convívio social e tempo para viver com a família e a sociedade que ninguém está tendo hoje em dia. E esses números do Brasil, para a gente encerrar, doutor Mário, dizendo que 27% das pessoas receberam diagnóstico médico de ansiedade e 13% relatam já terem recebido diagnóstico médico para a depressão. Também, ainda insistindo no ponto de vista estrutural, na rede privada, na rede pública, o investimento na prevenção e tratamento de saúde mental, de problemas psiquiátricos, ele é menor do que outros? É um dado do qual eu não disponho, Eustáquio, mas intuitivamente eu lhe digo que o investimento possivelmente é maior, porque quando você amarra o problema na ponta, ele tende a não crescer e não gerar um maior gasto. Então, um grande problema que nós temos hoje no sistema público de saúde é a maneira como os gastos são direcionados. Recursos existem, recursos são alocados, mas são mal alocados. O recurso perde eficiência no caminho entre a política, a designação da política e a sua implementação na base. Penso eu que isso não aconteça na saúde suplementar, porque na verdade o que nós precisamos é de uma maximização do resultado, já que nós estamos falando de uma empresa que tem que dar lucro. Se a operadora de saúde não dá lucro, ela vai ser vendida, sua carteira vai ser liquidada e ela vai sair do mercado. Então, já que a gente fala de âmbito particular e lucro, eu diria que sim. Mas uma coisa interessante para poder a gente também colocar isso em perspectiva é que, coisa de 2 anos atrás, em setembro de 22, foi introduzida uma lei que terminou com a limitação do número de sessões de atendimento, principalmente, isso era uma reclamação recorrente na saúde suplementar, na psicologia. Então existia nos contratos uma limitação, e se ainda hoje existir essa limitação, ela vai ser entendida como ilegal. E por que ilegal se o meu contrato data de 5, 10 anos atrás, anterior à lei? Porque o contrato de plano de saúde, ele é o contrato que o direito denomina classifica como contrato de trato sucessivo. As obrigações de ambas as partes são renovadas no tempo. Então, mesmo que o meu contrato ele date de 20, 30, 40 anos atrás, ele vai sofrendo os benefícios que a lei implementa ao longo do tempo. Então, hoje, a pessoa que precisar de tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, que a limitação era para sessões de psicologia, de terapia, e encontrou barreira negativa de cobertura do plano de saúde, pode acionar a operadora, pode acionar a ouvidoria e reclamar junto à ANS, se for o caso, pode demandar judicialmente, que isso vai cair por terra. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Debatemos os problemas psiquiátricos, o sofrimento mental. Os dados da Organização Mundial da Saúde apontam que cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental no mundo. Recebemos aqui no Palavra Aberta o psiquiatra Guilherme Loss. Doutor Guilherme, obrigado pela presença, pela contribuição. Um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade, muito bacana. Parabéns ao doutor Mário, sabe muito do tema, muito interessante, gostei muito de participar. Muito obrigada, e nós agradecemos a Mário Aguirre, que é advogado especialista em direito de saúde. Até a próxima, obrigada pela contribuição. Eu que agradeço a todos, é um prazer conversar com alguém do gabarito do Dr. Guilherme. A conversa poderia durar 2 horas, ao invés de 20 minutos. E você, ouvinte, você que nos acompanha na Itatiaia, sabe que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h20, aqui no Jornal da Itatiaia, e está disponível também nas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.